E aí, meus brothers, tudo bem? Se inscreve no meu canal, dá um likezinho aí, tá bom? Comente. Hoje eu vim falar um pouco em relação da minha escolha, a minha escolha religiosa e o porquê, tá? Eu vou tentar começar porque é uma longa história, então eu vou tentar começar um pouquinho, contar um pouquinho hoje pra vocês, pelo menos do início, tá? Eu sou evangélica, praticante, cristã, né? É, Creio no único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, e no Espírito Santo e Deus, né? Que é a Trindade. Eu creio que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia me diz é o que eu sou. O que a Bíblia diz que eu tenho é o que eu tenho, né? Então eu creio nisso. E creio também nas consequências, né, do pecado, consequências das nossas escolhas e tudo, porque na Bíblia realmente fala sobre isso também. Por que eu escolhi essa religião? Por que eu escolhi Cristo, que não foi a religião, Cristo, porque eu escolhi? Tudo começou de verdade mesmo, que eu tive uma vontade ardente do meu coração de começar a conhecer a Cristo, foi quando eu era criança. Eu tinha, minha mãe ela frequentava centros, né? Porque meu pai era alcoólatra no tempo. E minha mãe ia para poder, porque ela acreditava, né, que as entidades poderiam ajudar a nossa família, tirar o alcoolismo do meu pai e tudo. Então minha mãe ela ajudava, né, nas oferendas, aí tinha algumas outras pessoas que acompanhavam minha mãe ia também, para onde a mãe vai leva os filhotes, né? Então eu acabava indo. E tudo que acontecia lá, eu lembro que eu era muito pequena, mas eu lembro de algumas coisas. Aí eu lembro que tudo aconteceu, eu contava com uma pessoa amiguinha minha de infância. E essa amiguinha minha, ela começou também, no mesmo tempo, frequentar a igreja evangélica universal. Aí tudo que acontecia lá, ela falava que não era legal. Mas por que não é legal? Eles são legais sim. Aí a gente chegava a brigar por conta disso, porque eu achava legal. Quando eles se manifestavam, sabe? Eles eram tipo mó legal, assim, comigo e tal. E tipo, queria dar banho de pipoca, aquela coisa toda, sabe? Aí eu contava tudo pra ela. Aí ela falava assim, não, mas na Bíblia não tá escrito. Na Bíblia, tipo, ela tentava me mostrar do jeito dela de criança, sabe? Como é que tava ali. Aí aqui dali ela começou, tipo, a abrir os meus olhos, né? Assim, ó, não tô falando, não, ó, gente, não tô falando, quem é espírita, tô falando de relação a mim, tá? É a minha opinião, é o meu vídeo, é a minha experiência, então eu vou escrever a minha experiência, tá? Descrever o que é, o que eu vivi, tá? O que eu sei, porque eu não posso descrever o que eu não sei, o que eu não vivi. Aí é o que aconteceu. Aí tudo eu falava pra ela. Aí no outro dia, aí teve de novo, né? Esse outro dia a gente foi lá pro centro, né? Aí minha mãe me levou. Aí quando chegou lá, teve que eles se incorporaram lá tal. Aí na mesma hora que incorporou lá, ele olhou assim pra mim, a pessoa que tá incorporada, e falou assim: tira as crianças daqui. Tipo, com a cara mó de bravo, sabe? Aí, tipo, já fiquei com a consciência pesada, porque eu já sabia, pô, eu fiz alguma coisa de errada, né? Tipo, falei as coisas, né? Tipo, me liguei na hora. Porque eles estão falando que tudo que tá acontecendo aqui, que não sei o que não pode falar. Essas crianças, não sei o que, começou a brigar, sabe? A entidade começou a brigar comigo e tal. Aí tirou todas as crianças e falaram que a partir daquele dia as crianças não podiam mais participar. Era só os grandes. E aí, tá. Aí disso eu já fiquei assim, né? Minha visão já começou a abrir. Daí, né? Aí, na casa dessa minha amiga, começou a ter um culto de uma irmãzinha, daquelas irmãzinhas do ciclo de oração, sabe? Do reteté mesmo. Começou a frequentava todo domingo de evangelização na casa deles, né? E tanto que essa família, ela foi ganhada para Jesus depois de alguns anos, mas, né, a oração, né, dela fez efeito, né, dessa irmã Maria. E toda vez que a irmã Maria estava lá na casa dela, eu ficava doida pra mim, né, porque eu achava muito legal. Aí, tipo, a gente mudou de cidade, ainda tinha. E a amizade ainda continuou. Eu ainda ia final de semana pra casa dessa minha amiga e às vezes ela vinha pra minha casa também, final de semana. Aí teve um dia que essa irmã Maria, do final de semana que eu estava na casa dela, a irmã Maria estava lá.
Aí o que acontece? Aí, né, a irmã Maria tava lá, né, nesse dia, num dia de domingo, se eu não me engano, acho que era de vez em quando ela aparecia nos domingos, né? A irmã Maria fazia as campanhas na casa deles, tal, sempre ia visitar lá. Aí eu fui, nesse por acaso eu tava lá, passando esses dias lá, e meu irmão já ia me buscar, mais uma tia minha, e aconteceu um mover, sabe, lá do Espírito Santo. E ali eu me lembro que foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, eu com 12 anos de idade, sabe, eu com a mãozinha no coração, ajoelhada ali, foi quando eu aceitei Cristo na frente daquela família e eu confessei como Cristo meu único Senhor e Salvador da minha vida. E ali eu comecei a sentir uma paz tão grande e eu só chorava, chorava, chorava o tempo todo porque eu me emocionava, sabe, com aquilo que eu estava sentindo naquele momento e foi uma coisa maravilhosa. Mas aí dali, na mesma hora, meu irmão veio me buscar, a gente pegou, foi pra casa. E dali eu fiquei com aquilo, sabe? Ali começou a trabalhar de Deus na minha vida. Porque ali eu já tinha confessado, né? Jesus como único Senhor e Salvador, apesar é, da minha imaturidade, da minha, né, infância, assim, de relação de eu não estar sabendo de muita coisa, mas ali as minhas palavras, né, ali já tava assinado. Eu já tinha escolhido, aliás, né, Deus já nos escolhe, do ventre da nossa mãe, né. E aí, viemos embora, mais meu irmão embora. Aí minha irmã ficou até rindo, vira crente agora, vira crente, que não sei o quê. Aí eu, virei, tô nem aí, virei. Só que aí, desse que virei, ficou por isso mesmo, né? Eu, tipo, minha família, ninguém ia pra igreja. O pessoal, né, tipo, minha mãe falava que era católica. Ela falava que era católica, né? Mas era católica da boca pra fora, né? Porque nunca foi na igreja católica. Nem de quando eu me lembro, desde quando eu me lembro até hoje, a idade que eu tenho hoje, minha mãe nunca foi na igreja católica, até então que eu sei, né? Eu não sei que ela foi para esses tempos aí e eu não tô sabendo. Não tenho nada contra os católicos, tá? Eu só tenho que respeitá-los também. Como os espíritas, como todas as outras religiões, tá? Tô falando relatando aqui em relação à minha experiência, à minha vida, o que eu acredito, o que eu acho, tá? O que eu vivi. Então, depois disso, eu voltando para casa, eu não tinha nenhuma influência. Minha família sempre foi muito de bebedice, de festa, tal, esses negócios, então não tinha para onde correr, né? Tipo isso, não tinha ninguém ali do meu lado para estar me aconselhando o que fazer e tudo. Aí o que acontece? Aí tá, foi passando o tempo, eu virei adolescente, aí na minha adolescência eu me envolvi com um rapaz, aí eu acabei engravidando. E na gravidez, eu lembro que eu grávida do meu primeiro filho, do Brian, eu colocava no canal e eu gostava muito de assistir esse canal. Eu não lembro o nome do canal, eu lembro que no tempo era Ana Paula Valadão, que ela ministrava a palavra, sabe? Falava as coisas da Bíblia ali. E eu achava tão legal, sabe? Achar que dali, nossa, me tocava tanto no meu coração. Só que, tipo assim, não tinha uma visão de que era ser evangélico, o que era ir pra igreja, o que era aquilo, o que é seguir Cristo e tal. Eu não sabia o que era. Então eu só gostava, eu só tinha vontade, mas até então também era muito difícil. Como eu morava em setor de chácara, não tinha transporte, não tinha igreja perto, então eu só acompanhava o quando dava. Aí eu tive meu filho prematuro, foi quando eu tive a oportunidade, né, quando meu filho estava internado, quando ele nasceu prematuro, foi quando eu tive a oportunidade, né, de estar indo para a igreja, que uma tia minha estava indo, que era na Igreja Universal, e foi quando começou de verdade, sabe, para valer assim, a minha história mesmo com Cristo na Igreja Universal. Eu comecei a buscar Deus de todo o coração, pela vida do meu filho, que eu orei bastante, eu comecei a pagar o preço, eu comecei a seguir o que a igreja ensinava, e as coisas foram dando certo, sabe? Tudo que o pastor falava, tudo que a igreja universal falava ali, dava certo, sabe? E não foi nem porque assim, a Igreja Universal foi um canal de bênção na minha vida.
E a minha fé foi, né, foi assim, foi, sabe, foi tremenda, sabe, assim, porque era um momento muito difícil, era um deserto que eu estava passando, e foi um momento muito bom também que eu vivi com Deus, né, assim, com experiência com Deus. Então, aí meu filho recebeu alta, e mesmo assim, depois que meu filho recebeu alta, eu fiquei nessa luta, né, de querer seguir Cristo, porque para seguir Cristo, para ser cristã, seguir a Cristo não é fácil. A gente tem que abrir mão das nossas próprias vontades, né, e seguir a vontade de Deus, que é o que a Bíblia nos ensina. Então, por isso que eu tive algumas recaídas, e é muito fácil, igual eu estava conversando com uma amiga minha nessa semana, né, falando assim, que é muito fácil o pastor ele subir lá no púlpito, falar assim, ah, eu sigo a Cristo, quem já desviou, quem já passou de Cristo é porque não conhece a Cristo de verdade. Não, não é assim. Isso, eu não concordo com isso, porque eu conheci já Cristo de verdade e já me afastei. E eu conheço várias pessoas que conheceram Cristo de verdade e já se afastaram. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? E, tipo, não julgar as pessoas, e sim apoiar, estender a mão e orar por elas, né? Pagar o preço pela vida delas, porque como a gente conhece a palavra, a gente, tá aqui na terra para a gente poder fazer o papel que Jesus nos deixou, que foi pregar o evangelho. E, tipo, a todo lado, né, para todo lado e pregar o evangelho para todo lado que você for, o ambiente que você for, você falar de Deus. Mas você saber também falar de Deus sem machucar uma pessoa, sem machucar uma pessoa que se ofender, um homossexual, sem ofender uma pessoa de uma outra religião, sem ofender uma pessoa que segue uma outra coisa, sabe? Que talvez que a gente não acredita, sabe? Então a gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que amar, estender a mão, e como também os cristãos que estão desviados, a gente que está ali, né? Porque também não é fácil. Servir a Cristo não é fácil, né? É sacrifício, é bom, é maravilhoso, é maravilhoso. Quem não aceita Jesus, aceita aí Jesus agora aí do outro lado aí, gente, né? Porque é muito tudo de bom. E gente, eu falo demais, né? E eu tô preocupada que meu tempo tá curto, senão meu vídeo vai ficar muito longo, aí depois pode ficar muito cansativo para vocês não querem assistir. Pois é. Aí o que acontece? Universal, eu paguei um preço de três meses na Universal, sabe? Assim, foi o tempo que meu filho ficou internado. Aí eu fiz um voto com Deus, se caso o meu filho saísse, eu ia ficar buscando a Deus e tudo, na igreja evangélica, porque é uma igreja que eu me identificava, é uma igreja que eu já tinha uma experiência com Deus. E eu me lembro assim, sabe? Quando meu filho estava internado, eu lembro que ele estava dando, na primeira semana, ele deu uma parada cardíaca e respiratória, sei lá o que foi, que ele deu lá. Só sei que na hora a médica a enfermeira foi me chamando, correndo, né? Onde eu tava, né? Na enfermaria. Aí eu fui correndo lá, quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo massagem cardíaca no meu filho prematuro, com os dois dedinhos, sabe? Fazendo as massagens lá nele. E ele já roxinho, e ele naquele berço, sabe, de luz, assim, aquecido, aquele berço que aquece, sabe? E aí eu só lembro que eu peguei no pezinho dele, bem pequenininho, ele roxinho, eu só falava assim, na minha oração, e eu sou muito quebrantada. Nossa, como eu começo a sentir a presença de Deus. Eu começo, sabe, lembrar de Deus e sentir Deus, eu começo a chorar. Nossa, eu sou muito quebrantada. Meu marido fala que eu sou casca grossa, que eu não choro. Mas eu choro na presença de Deus, eu choro, eu choro, 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 choro. Aí eu lembro, né, gente, que eu botei a mão no pezinho dele ali, sabe? Aí eu comecei a orar, fechei os olhos e falei assim. E só descia tantas lágrimas no meu olho, nos meus olhos. Aí eu falava assim, Jesus, por favor, não leva meu filho, deixa ele aqui comigo. Senhor, por favor, em nome de Jesus. Eu clamava ali em silêncio, no meu coração. Aí a médica olhava pra mim e fazia assim, balançava a cabeça. Tipo, vai morrer, né? Tipo, vai morrer. Aí na mesma hora assim, demorou um pouquinho, tipo, cessou tudo.
Aí o Brian voltou. Aí a médica, tipo, respirou e... Ufa. Isso, pra mim, foi um milagre. Meu filho não poderia estar aqui hoje. Meu filho tem 17 anos. Ele tem paralisia cerebral, ele é especial. Deus podia ter feito a cura por completo? Sim, podia. Mas Deus tem um propósito, né? Então, quem sou eu para julgar os propósitos de Deus? Quem é você do outro lado para julgar os propósitos de Deus, né? Deus, quando ele faz a obra, ele faz por completo, faz. Mas ele tinha um propósito de deixar o meu filho especial. E eu sou feliz com o meu filho da forma que meu filho é hoje. Hoje, meu filho é um anjo e eu não consigo viver sem meu filho. Ele é, pra mim, ele não tem deficiência nenhuma, ele é perfeito. Ele tem as limitações. Então, isso foi uma das experiências também, né, que eu tive com Deus. E nesse tempo eu frequentava a Universal. Eu não era membro fixo da Universal, eu era como se fosse visitante. Eu estava caminhando, aprendendo, sabe, a andar ou no caminho de Cristo. Aí voltei para casa, aí no tempo tinha uma igreja batista próximo da minha casa. Comecei a congregar nessa igreja, mas aí logo depois veio também a separação. Aí durante a separação que eu tive, fiquei adolescente, né? Com 2 filhos, adolescente, fiquei adolescente com 2 filhos pequenininhos, né? Uma recém-nascida e um filhinho de 2 anos especial, sozinha para me poder cuidar. Então isso mexeu muito com o meu psicológico. Aí também a igreja, né? Que na época foi a Batista, com os pastores, me ajudou muito em oração, e eu pagava muito preço em relação para a instituição desse relacionamento, que eu acreditava assim na minha cabeça, né, que era para ser porque eu queria de qualquer forma aquela pessoa, queria o genitor dos meus filhos comigo, mas a pessoa simplesmente teve o livre-arbítrio e não quis, né, resolveu ir, partir para longe e abandonar os filhos também. Amém. Não julgo, cada um faz o que a gente, né, cada um tem um livre-arbítrio, cada um faz o que quiser. Eu não tenho raiva, mágoa de ninguém. Lanço perdão e peço perdão para todas as pessoas que eu ofendi e que já me ofenderam, porque eu não guardo mágoa. Minha mágoa, minha raiva era ali, naquela hora. Depois passou. Se bem que eu fiquei muito tempo ruim, né? Depois disso, né? Desse negócio dos meus filhos, do abandono dos meus filhos, eu fiquei muito ruim pelos meus filhos. Mas daí é outra história, tá? Daí já é outra história pra gente poder contar depois. Aí o que acontece, gente? Aí daí fiquei um tempo nessa igreja batista. E aí comecei depois do tempo da separação, fui me acostumando, comecei a namorar. Aí fui começando a me envolver com as coisas do mundo. E, tipo, deixei, sabe, de Cristo de lado, deixei a igreja de lado, já não orava mais, já não queria mais saber de Deus, não, sabe? Deus era só da boca para fora, acreditava mesmo, acreditava, tinha o temor, sabia que tinha que voltar, porque eu já conhecia um mais ou menos, e tinha aquele temor. Mas não era aquela coisa, sabe, assim, que não tinha tido aquela experiência, não tinha sido batizada ainda no Espírito Santo. Já tinha sido batizada nas águas, mas o Espírito Santo não. Aí acabei desviando, afastando. Conheci, namorei, conheci outros namorados, né? Tive mais 3 namorados depois desse relacionamento do genitor dos meus filhos. E fiquei no mundo. Foi 3 relacionamentos frustrantes depois desse, né? Foi muito difícil, tava tudo fora do propósito de Deus, porque foi muito complicado, foi muito difícil, sabe? Eu só levei a lapada, né? Só decepção que eu tive amorosa, que era a área assim que eu queria muito, assim, né? Que eu sonhava, né, em casar, ter minha família, ter a minha casa, assim. Toda mulher, todo mundo, todo homem sonha isso, né? Ter sua família, ter sua casa e tudo. E aí foi quando teve um tempo que eu comecei a sentir muita falta, assim, de Deus, assim. E eu comecei a ver que as coisas não estavam dando muito mesmo certo. Aí eu comecei a frequentar a igreja. E nesse tempo eu namorava um rapaz.
E essa igreja que eu tava frequentando era uma igreja muito boa. Só que esse relacionamento que eu tava, ele me prendia muito. Então, era um relacionamento pra mim, sabe? Não era pra mim estar com essa pessoa. Que porque ele me atrapalhava, mas infelizmente o inimigo colocou, né? O tampão nos meus olhos para mim não para me enxergar, não enxergar para enxergar aquela pessoa, né, como minha. E na verdade não era para ser minha aquela pessoa, porque aquela pessoa só me fazia sofrer. E aí eu não ficava firme na igreja, não conseguia ficar firme, ficava para lá e para cá, ia para a igreja como visitante, mas nunca me firmava. E até então, né, de tipo 8 anos de idade, passei pelos meus 15. Aí um belo dia com 24 anos, aconteceu de eu indo como visitante, sempre tentando me firmar na igreja, bebendo, porque eu era uma cachaceira doida, porque eu bebia muito, 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 muito. E doida ainda sou, tá? Mas cachaceira eu não sou mais não, nem consumidora, tá, gente? Aí eu bebia muito, 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 que era e dançava bastante, que era uma coisa que me prendia muito, era a dança e principalmente a bebida. Não era nem questão de relacionamento tanto. Era tudo, né? Uma bola de neve, né? Que a gente vai se permitindo, quando a gente vai ver, a gente já tá naquela bola de neve que a gente não consegue sair mais. Aí, o que aconteceu? Eu com 24 anos eu adoeci. Comecei a fazer hemodiálise. E nesse período que comecei a fazer hemodiálise, eu frequentava a igreja, tive apoio dos pastores da época da igreja. E eu lembro que a pessoa que estava comigo não aguentou o baque. Se partir também, foi para longe, né? Que foi para longe, Deus mandou. Não deu certo nesse relacionamento. Era um relacionamento que também eu gostava muito, mas não deu certo.